Vamos lá, gente, mais um bloco aqui. Continuando aqui o artigo 5º, vamos para o inciso 12, que disciplina o seguinte: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Meus amigos, meus alunos, esse inciso vai trazer também a proteção do princípio da privacidade, a intimidade, a privacidade, onde ficarão invioláveis as comunicações do indivíduo. Comunicações telegráficas, telefônicas, sigilo de dados, correspondência, todas essas comunicações ficarão invioláveis. Entretanto, precisamos ler pormenorizadamente o inciso. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial. Lendo esse inciso, poder-se-ia pensar que apenas a exceção se refere apenas às comunicações telefônicas, ou seja, que só as comunicações telefônicas é que poderiam ser quebradas pelo juiz, pela justiça. Entretanto, esse não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele afirma que o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e de dados também podem ser quebrados por ordem judicial, sobretudo nas hipóteses em que se utiliza esse direito para a prática de delitos. O Supremo diz o seguinte: não há nenhum princípio absoluto, não há nenhum direito absoluto, como já vimos. Por isso que, inclusive, o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas e de dados podem sim ser quebrados, podem sim. Não só as telefônicas, As comunicações telefônicas, a própria Constituição já excepciona. Sobretudo, serão quebradas o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e de dados, sobretudo quando estiver havendo a prática de crimes. Por exemplo, se determinada pessoa tem uma investigação sobre ela de tráfico de drogas, ela está se utilizando dos correios para a prática do tráfico das drogas, para mandar, enviar e receber droga, poderia essa pseudo-correspondência ser aberta? É lógico. Aquele preso que está comandando o crime organizado de dentro do presídio, poderia aquela correspondência entre ele e o advogado ser violada? Sim. O Supremo Tribunal Federal entende que sim. Então, pessoal, não é só as ligações telefônicas que são excepcionadas pela Constituição. Melhor, o texto da Constituição excepciona apenas as comunicações telefônicas. Entretanto, os demais meios de comunicação também podem ser quebrados por ordem judicial. No caso de ligações de comunicações telefônicas, é importante notar o seguinte: essas só podem ser quebradas por ordem judicial, por ordem do juiz de direito. Promotor de justiça, delegado de polícia, jamais. O delegado, quando está no inquérito, ele requer ao juiz essa quebra do sigilo telefônico, da interceptação telefônica. É importante notar também o seguinte: é diferente o sigilo telefônico da interceptação telefônica. O sigilo telefônico, das ligações telefônicas, são para quem aquela pessoa ligou, certo? Onde está lá registrado nas contas, ela ligou para tal pessoa, ligou para tal pessoa. A interceptação não. A interceptação, A está conversando com B e C, sem autorização de A e B, intercepta, sem o consentimento, sem A e B saber, intercepta a ligação. Nesse caso, essa interceptação telefônica, a Constituição Federal exige o seguinte: exige que seja determinada por ordem judicial. Somente o juiz vai poder quebrar esta comunicação. Por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal, quando estiver na fase do inquérito policial, como nós vimos, o delegado de polícia vai requerer ao juiz essa quebra do sigilo aí telefônico, da interceptação telefônica na fase da investigação, ou seja, inquérito policial, ou instrução processual penal, no decorrer da ação penal. Então, para resumir esse tão importante inciso, meus amigos, que protege a privacidade das pessoas, é inviolável a correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas, salvo no último caso. Então, a Constituição, ela diz literalmente que a exceção só para ligações telefônicas. Entretanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que correspondências, comunicações telegráficas e de dados podem sim ser quebrados, principalmente quando estiverem sendo utilizados para a prática de delitos. Lembrando que nenhum direito é absoluto e lembrando que nenhum direito pode servir de escudo para a prática de atos ilícitos. Então, passaremos agora ao próximo inciso. Inciso 13, que diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Esse inciso, gente, é bastante importante. Ele determina o seguinte: qualquer trabalho é livre a qualquer pessoa no Brasil, é livre a qualquer pessoa. Professor, olha, eu posso ser médico? Pode. Entretanto, a lei exige que você faça o curso de medicina, se inscreva lá no Conselho de Medicina. Eu posso ser advogado? Posso. Entretanto, a lei exige que você faça o curso de bacharelado em Direito. A lei exige que você passe na prova da OAB. Então, significa da seguinte forma: se para a profissão não há nenhuma exigência legal, então todos aqueles podem, todo mundo vai poder exercer essa profissão. A partir do momento que a lei passar a exigir algum requisito, aí o indivíduo vai ter que cumprir este requisito. Aqui está clara uma norma de eficácia contida. Onde tem eficácia essa norma? Tem toda a eficácia, assim como todas as normas constitucionais. Tem eficácia. Entretanto, o legislador ordinário poderá restringir esta aplicação desta norma, que diz o seguinte: é livre o exercício das profissões para todos. Entretanto, a lei pode exigir algum requisito para o exercício dessa profissão. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, amigos, não há muito que discorrer aqui sobre esse inciso. Passaremos agora à análise do próximo inciso. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Meus amigos, o inciso quer dizer o seguinte: a informação é de livre acesso a todos. A todos é de livre acesso à informação. Eu tenho o direito de me informar e de manter qualquer pessoa informado. De me informar e passar essas informações. É livre, é um direito à informação. Entretanto, a Constituição resguarda o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Resguarda o sigilo da fonte quando necessário ao sigilo profissional. E aqui nada melhor do que nós explicarmos mediante um exemplo. Imaginemos que uma pessoa está sendo investigada de um crime e essa pessoa ela tem o costume de se confessar com o padre do município, da região, certo? Ela tem esse costume. A polícia investiga e diz: olha, para elucidar melhor o fato, seria melhor que nós chamássemos aqui para interrogar, certo, o padre na qualidade de testemunha. O que é que esse indivíduo está se confessando com ele? E o padre seria obrigado a responder? É lógico que não. Pois a própria Constituição estabelece
resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Certa vez, aconteceu uma situação também que serve como exemplo para esse inciso, que foi o seguinte: determinado jornalista escreveu que a situação do Corpo de Bombeiros de determinado estado estava em uma condição deplorável. Não existiam viaturas, as ambulâncias estavam quebradas, não existiam os jet ski todos quebrados para um salvamento aquático, que a situação estava totalmente deplorável. O jornalista escreveu isso e os oficiais do bombeiro leram e disseram: essa pessoa teve informação daqui de dentro. Nas investigações quiseram que ele fosse inquirido pelo delegado de polícia para dizer quem foi que informou isso a ele. E ele seria obrigado a dizer? Lógico que não. Lógico que não. O jornalista não vai entregar sua fonte e ele está protegido constitucionalmente, pois é um requisito de sua profissão. Olha aqui o que diz a Constituição, meus amigos. É assegurado a todos o acesso à informação. Todos têm direito de informar e de se manter informado. Resguardado. Resguarda-se o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Exemplo, nós temos os profissionais da área de saúde, psicólogo, os médicos, a conversa com o seu paciente. Temos também a questão do jornalista, o advogado, com a pessoa com quem ele está fazendo a sua defesa técnica. Então, é isso. Isso que quer dizer este inciso. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Vamos ao inciso 15. É livre a locomoção no território nacional, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Meus amigos, aqui, mais uma vez, a Constituição consagra o direito de ir e vir. Professor, eu posso me mudar aqui dentro do país ao momento que eu quiser? Sim, desde que em tempo de paz. Desde que esteja em tempo de paz, você pode se mudar com ou sem os seus bens, podendo inclusive você sair do país. Pode sair do país? Pode, no momento que quiser. Nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens, assim como afirma a Constituição. Lembrando o seguinte: somente em tempo de paz. Essa liberdade só ocorrerá em tempo de paz. Passaremos ao próximo inciso. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Vamos lá examinar o inciso. Esse inciso trata do direito constitucional de reunião, onde diz que todos podem reunir-se. Entretanto, é bom o concurseiro estar ligado nos requisitos para esse direito de reunião. Quais sejam? Essa reunião tem que ser pacífica. Tem que ser pacífica. Tem que ser sem armas. Tem que ser em locais abertos ao público. E a Constituição diz que não é necessário autorização. Entretanto, a Constituição diz: eu exijo que seja pelo menos avisado. Avisado para quê, professor? Para que não seja frustrada outra reunião anteriormente marcada. Então vamos lá, direito de reunião. Locais. A reunião tem que ser pacífica, sem armas, locais abertos ao público e não necessita de autorização, sendo necessário o aviso prévio. Como isso já foi cobrado em concurso, professor? Primeira pergunta: esse direito é um direito absoluto? E mais uma vez, eu digo a vocês que não existe nenhum direito absoluto. Todo direito possui um limite, que é justamente um outro direito. O exemplo que caiu no concurso foi o seguinte: e se determinada associação de classe quisesse fazer uma reunião em uma via de extremo movimento no horário de pico, poderia ela
apenas avisar, limitar-se a avisar que ia fazer essa reunião iria ocorrer? E a resposta é não. Todo direito possui um limite. Imaginemos que fosse uma via de extremo fluxo. Uma paralisação no horário de pico ali iria restringir o direito de ir e vir de outras pessoas. Estaria sendo uma verdadeira barreira para o direito de ir e vir de outras pessoas. Então, logicamente, não é um direito absoluto. Tem que ser pacífica, tem que ser sem armas. Isso já caiu em prova. E uma reunião do movimento, de um movimento sem terra, por exemplo, onde várias pessoas estão portando lá facões, foices, é possível? E a resposta é não. Está aqui, está claro na Constituição. Deve ser sem armas, em locais abertos ao público. Certo, meus amigos? Lembrando que não se exige autorização. Eu vou pedir lá ao prefeito pedir? Não. Eu vou apenas avisar. Avisa a autoridade local, certo? Para que seja providenciada aí uma força policial, dependendo da quantidade de pessoas. Tudo isso. Apenas avisar. Avisar é diferente de pedir uma autorização. Certo, meus amigos? E esse aviso tem o objetivo de quê? Não frustrar uma reunião anteriormente convocada. Avisa-se para que, se outra pessoa quiser aquele mesmo local, a autoridade vai dizer, não, olha, já existe uma pessoa que já pediu esse direito de reunião, certo? Nessa mesma localidade. Não será possível. Certo, meus amigos? Então é isso. É o direito de reunião, o direito constitucional de reunir-se. Vamos agora ao inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Meus amigos, esse inciso aqui é de extrema importância, onde ele traz a liberdade de associação, a liberdade de associar-se. No Brasil é livre, professor, associar-se? Sim, é livre, está aqui na Constituição. Mas, professor, o que é uma associação? Meus amigos, associação é uma pessoa jurídica? Sim, é uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica que possui como característica a não lucratividade, sem fins lucrativos. É uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, formado por uma união de pessoas. As pessoas se juntam com um fim lícito, certo? Com uma finalidade lícita, porém a finalidade lícita sem finalidade lucrativa. Professor, e eu quero criar uma associação, por exemplo, uma associação de bairro. O meu bairro é um loteamento novo, formou-se agora, eu quero criar uma associação de bairro. Eu tenho que pedir autorização na prefeitura, alguma secretaria, ao prefeito municipal, eu tenho que pedir essa autorização? E a resposta é negativa. Não precisa pedir de forma alguma autorização, pois a sua associação que você quer criar é uma associação com finalidade lícita. Com finalidade lícita, não precisa de autorização. Entretanto, você terá que formalizar a sua associação nos termos do que dispõe o Código Civil. Você vai ter que fazer um estatuto, eleger um presidente aí para a associação, certo? Mas autorização de forma nenhuma. A Constituição veda, ou seja, proíbe expressamente as associações de caráter paramilitar. Associação de caráter paramilitar significa uma associação onde teria como finalidade um exército paralelo. Isso é totalmente vedado, é totalmente proibido pela Constituição. Um exército paralelo? Não. Só existe o exército oficial, a polícia oficial do Brasil. Seria completamente proibido pela Constituição uma associação de caráter paramilitar. Onde houvesse essa associação de caráter paramilitar com princípios, a hierarquia e a disciplina, não pode, seria um exército paralelo. A Constituição veda, a Constituição proíbe. Ainda discorrendo sobre esse tema, a Constituição fala a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal
em seu funcionamento. Meus amigos, a primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: o concurso, muitas vezes, em vez discorre sobre associações, só que em vez de colocar associações, coloca lá cooperativas. E eu digo a vocês que aqui o que se aplica às associações se aplicam às cooperativas. O que se aplica às associações se aplica às cooperativas. Tudo que a gente está falando aqui que se aplica às associações se aplicará às cooperativas. Professor, eu estou lendo aqui na Constituição que é vedada a interferência estatal no funcionamento da associação. O que quer dizer isso, professor? Vamos imaginar uma hipótese. Vamos imaginar uma hipótese de que uma associação de bairro está cobrando recalcitrantemente, cobrando bastante melhoria naquele bairro, dizendo que não há saneamento, dizendo que não há ruas calçadas, cobrando bastante, de forma que vai à imprensa, já está sujando, vamos dizer assim, a imagem do prefeito municipal. E a pergunta é, o prefeito poderia dizer, vamos trocar aí esse presidente dessa associação, vamos desmantelar essa associação, vamos intervir nessa associação? Seria possível? E a resposta é negativa. O Estado não pode intervir no funcionamento das associações. Então, professor, quer dizer que as associações podem fazer o que ela quiser, que o Estado jamais vai intervir nela? Meus amigos, pensem o seguinte, verifiquem o seguinte no texto constitucional. A gente está falando do Estado, poder executivo. O poder executivo não poderia fazer nada, o Estado não poderia fazer nada. Entretanto, a Constituição determina o seguinte: caso as associações passem a uma atividade ilícita, passem a desempenhar uma atividade ilícita, aí o poder judiciário, não o poder executivo, o poder judiciário, através do juiz, através do desembargador, poderá suspender ou dissolver a associação. O poder judiciário. O poder judiciário, o juiz determinar, olha, essa associação está suspensa, certo? Essa associação está dissolvida. Entretanto, mais uma vez, é importante ressaltar o seguinte: a Constituição exige para a dissolução, ou seja, para o término das atividades dessa associação, uma decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, uma decisão judicial definitiva. Uma decisão judicial definitiva, que não caiba mais qualquer tipo de recurso. Então, professor, vamos resumir? Vamos. E para isso, eu vou contar uma história. Vou contar um caso prático que elucida perfeitamente como é que funciona aí o direito de associação. Meus amigos, o caso é o seguinte. Vocês sabem, quem não sabe vai saber agora, que essas torcidas organizadas, escolas de samba, times de futebol, são normalmente associações que colocam lá que terão atividades recreativas, atividades lícitas, como recreativas, ir ao jogo de futebol, frequentar uniformizadamente, certo? Só atividades lícitas. E a primeira pergunta é, o Estado pode vedar, proibir a associação, por exemplo, de uma torcida organizada que se propõe a finalidades lícitas? O Estado pode negar a autorização? De forma alguma. Até porque a gente já viu que a Constituição não exige essa autorização estatal. Não exige. Então o fato é o seguinte, foi a torcida organizada do Palmeiras, chamada antiga torcida Mancha Verde. Ela pediu autorização para funcionar, começou a funcionar, ou melhor, desculpem, ela não pediu autorização, né? Pois não há necessidade de autorização. Ela começou a funcionar com suas atividades lícitas, entretanto, passou a desempenhar atividades ilícitas, como, por exemplo, levar drogas aos estádios, ir aos estádios de maneira armada, causar tumulto e briga nos estádios de futebol. Ou seja, ela passou a
ter atividades ilícitas. E aí, professor? Poderia o prefeito municipal, o governador, proibir, dissolver essa associação? De forma nenhuma. Quem é que pode, meus amigos? O Poder Judiciário. Na situação, no caso em concreto, o Ministério Público do Estado de São Paulo entrou com ação requerendo liminarmente, de maneira liminar, em caráter liminar, a suspensão das atividades da torcida Mancha Verde. E o juiz pode, professor, em uma decisão liminar, leia-se, decisão liminar é o mesmo que uma decisão provisória. Pode o juiz, em uma decisão provisória, determinar a dissolução dessa associação? Dissolução não, mas suspensão sim. Vamos lá, a torcida Mancha Verde está suspensa. Abre-se a ela o direito de defesa, constitucionalmente garantido, né? O contraditório e a ampla defesa. Abre-se o direito de defesa, ela se defende, mas não convence o magistrado. O magistrado traz uma decisão dissolvendo a associação torcida Mancha Verde. E essa decisão transita em julgado, ou seja, não cabe mais qualquer recurso. Não cabe mais qualquer recurso. Essa associação está dissolvida. Acabou-se a associação. Então, professor, a Mancha Verde, a torcida Mancha Verde acabou? E eu digo a vocês que acabou por uma decisão transitada, ou seja, ela foi dissolvida por uma decisão transitada em julgado. Mas, professor, eu vejo na televisão, muitas vezes eu vejo lá, torcida Mancha Verde. Eu digo a vocês, meus amigos, não é a Mancha Verde, é a Mancha Alviverde. Criaram a torcida Mancha Alviverde, mas a torcida Mancha Verde foi dissolvida. Infelizmente, me parece aí que a decisão judicial, certo, teve o condão de extinguir uma torcida, entretanto, criaram uma nova torcida, que esta, eu não sei se está agindo de maneira lícita ou ilícita. Certo, meus amigos? Então, o resumo é o seguinte: pode o Estado intervir em associação? De forma nenhuma. Poder Executivo intervir em associação, trocar dirigente? De forma nenhuma. Professor, e se ela começar a se utilizar de maneiras ilícitas? O Poder Judiciário, mediante provocação, poderá sim suspender ou dissolver essa associação. Suspensão, caso seja por uma medida liminar. Suspensão somente por uma medida liminar, por uma medida provisória. Uma liminar pode apenas suspender. Professor, e se cair na prova que uma liminar dissolveu, uma liminar judicial dissolveu uma associação, é possível? Jamais. A Constituição veda expressamente. E uma decisão judicial transitada em julgado, professor, ela pode dissolver a associação? Sim. A decisão transitada em julgado é uma decisão definitiva, onde não cabe mais recurso, e ela tem sim o condão de dissolver a associação. Continuando ainda os incisos sobre a associação, nós vemos o seguinte: o 19, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Foi justamente o que acabamos de ver. Passaremos agora ao inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Importantíssimo esse inciso, que vai determinar o seguinte: professor, olha, eu moro em um determinado bairro, criar uma associação de bairro e tem que ter uma contribuição, eu não estou querendo participar dessa associação, mas eu moro no bairro. Eu estou obrigado a participar dessa associação? Eu respondo aqui você, e a Constituição fala claramente: você não é obrigado a se associar. E caso você se associe, a qualquer momento você pode pedir a sua desfiliação. Ninguém é obrigado a se associar ou a permanecer associado. Certo, meus amigos? E o inciso 21 disciplina o seguinte: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente.
Professor, não entendi nada desse inciso. O que é que ele quer dizer? É tranquilo, meus amigos. Esse inciso determina o seguinte. Ele vai dizer que as associações, quando expressamente autorizadas, quando por você autorizada, quando pelo associado autorizada, quando ela for autorizada pelo associado, ela vai poder representá-lo, seja judicial ou seja extrajudicialmente. Vamos lá para um exemplo. Uma associação de bairro. Associação de bairro, eu moro em determinado bairro, minha rua está completamente apagada, não tem sequer uma luz acesa. E eu vou falar com o dirigente da associação e ele diz, olha, me autorize aqui, me autorize que eu vou representá-lo e vou pedir na prefeitura, vou pedir na CELP, na companhia energética, o religamento da luz da sua rua. É possível, professor? Sim. E esse pedido é um pedido judicial ou extrajudicial? E eu vos respondo que é um pedido extrajudicial, pois foi um pedido feito na prefeitura, um pedido feito na companhia energética do Estado, um pedido extrajudicial. Professor, não resolveram nem no município, nem na companhia energética. A associação pode pedir por mim na justiça? Pode. E esse pedido será um pedido judicial. Um pedido judicial. É possível esse pedido judicial? Ela pode me representar? Pode. Entretanto, lembrar nas questões do concurso que ela poderá, desde que ela seja expressamente autorizada. Somente quando expressamente autorizada. Certo, meus amigos? Então, a associação, ela tem legitimidade. Ela pode lhe representar. Ela pode lhe representar na condição de você associado. Eu sou associado, ela pode me representar? Pode sim lhe representar. Seja judicial ou extrajudicialmente. Entretanto, desde que esteja expressamente autorizada. Certo, meus amigos? Então passaremos ao próximo inciso.